Boa tarde a todos. Com muita alegria, nós estamos aqui novamente nesse domingo, fresquinho, com a chuva gostosa que nos presenteou com a temperatura mais amena. E vamos então pedir auxílio aos nossos mentores, à espiritualidade, para que a gente inicie os trabalhos com as mentes e corações abertos, para melhor aprendizado, para a melhor retenção do conhecimento e para que a gente possa colocar em prática tudo quanto foi falado aqui. Uma boa tarde a todos, bem-vindos, e eu passo então a Vera para que faça a prece inicial. Vamos agradecendo esse novo encontro, pedindo a Jesus, Nossa Mãe Maria de Nazaré, toda a proteção, os nossos benfeitores e os benfeitores desse encontro que nos dê serenidade, paz, que possamos entender e assimilar os ensinamentos que virão a seguir, que tenhamos paz no coração, fé e esperanças. Sempre agradecendo a Jesus essa oportunidade que nos é dada. Que assim seja, graças a Deus. Atsuko, você está sem microfone. Boa tarde a todos. A lição de hoje do Palavra de Vida Eterna é de número 134. Pão. Eu sou o pão da vida. São palavras de Jesus, está no Evangelho de João, no capítulo 6, parágrafo 48. Importante considerar a afirmativa de Jesus comparando-se ao pão. Todos os povos, em todos os tempos, se ufanam dos pratos nacionais. As mesas festivas de todas as épocas banqueteiam-se com viandas exóticas, condimentação excitante, misturas complicadas, confeitos extravagantes, grande cópia de animais sacrificados. Às vezes, depois das iguarias tóxicas, há libações de entontecer. O pão, no entanto, é o alimento popular, ainda mesmo quando varie nos ingredientes que o compõem e nos métodos de confecção em que se configura, é constituído de farinha amassada e vulgarmente fermentada, e que depois de submetido ao calor do forno, se transforma em fator de sustento mundial. Sempre o mesmo na avenida ou na favela, na escola ou no hospital, se lhe adicionam outras espécies de quitute, entre duas fatias, deixa de ser pão. É sanduíche, que lançado a formação de acepipe, que o absorva, naturalmente desaparece. O pão é invariavelmente pó. Quando alguém se envolva no confete da lisonja, insuflando-te vaidade, não te des a superestimação dos próprios valores. Não te acredites em condições excepcionais e nem te situes acima dos outros. Abraça nos deveres diários o caminho da ascensão, recordando que Jesus, o enviado divino e governador espiritual da terra, não achou para si mesmo outra imagem mais nobre e mais alta que o do pão puro e simples. Bom, o que eu entendi dessa lição é pela simplicidade que é feito o pão, são as palavras e os ensinamentos de Jesus. Jesus não complica, apesar de ele falar sobre parábolas, nas parábolas não há nada como como fossem esses pratos exóticos ou diferenciados ou tão recriados.
Nesses pratos todos tem muitas iguarias. Essas iguarias, elas podem ser, muitas vezes, tóxicas para algumas pessoas, ou para outras pessoas é um alimento puro. Mas não existe mais simples do que o pão. O pão, ele é farinha e água só. E o pão sustenta, ele pode ser adicionado a outros pratos, e ele sempre vai ser pão, tanto nos pratos mais requintados, como também o pão de cada dia. E esse pão de cada dia, esse alimento que nutre o nosso corpo, é como Jesus. Jesus, os ensinamentos dele são simples e puros, e não tem toxicidade, não tem fantasias, não tem enfeites, simplesmente são palavras das leis divinas. E eu acho que todos nesses parágrafos em que Emmanuel fala sobre este pão, nos ensina a nossa postura. O que você vai oferecer para a tua família ou para os teus amigos hoje? É o pão simples e natural? Ou será um prato cheio de confeites que podem estar mascarados, muitas toxicidades ou verdades tão escondidas que ninguém vai perceber, não é? Então, a lição que eu entendi foi essa. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, de suco, Rosa, por favor. Oi, gente, boa tarde. É tão bonita essa missão do pão, é tão simples e tão direta, né? Como o pão. No tempo antigo se fazia o pão de modo simples, né? O pão, farinha, às vezes nem tinha fermento, água, eventualmente, sei lá, azeite, e fazia o pão grande, né? Geralmente você fazia um pão grande que nem a gente fazia antigamente, né? Que nem a bengala, que nem a baguete. E o pão era dividido. Era uma coisa simples que sustentava. Então, muitas vezes a refeição era à base de pão e algum líquido, um leite, ou talvez um suco de uva, né? E era acessível, digamos assim. Todas as classes poderiam comprar ou fazer seu pão. Então, nas idades antigas, tinha a padaria da cidade, então você não sabia fazer o pão, não tinha o seu forno, né? Muitas vezes você não tinha seu forno, e você buscava o pão que era acessível, não custava tanto. Então, Jesus é assim: eu sou o pão da vida, eu sou para todas as classes, para todas as pessoas. Se você não pode comprar individual, compre um, partilhe o pão, meio pão, como a gente dizia, né? Partilhe o pão. E esse pão, de um modo simples, sem muitas requintes, pode ter, mas normalmente não precisa. Ele é o suficiente, ele basta, ele sacia, ele nutre, né? E nutre a gente de duas maneiras. Então, quando você come na hóstia, por exemplo, o pão, o corpo e o sangue, que aquele é o pão, é o corpo de Cristo, e você comunga aquela fatia fininha da hóstia, por exemplo, aí você, naquela intenção, naquele sentimento, você comunga, aquilo te nutre, alimenta. Então, eu sou o pão da vida. Quem tiver a mim não terá fome. Então, é isso. É como se fosse a promessa. Esteja comigo, porque estando comigo, você não sentirá fome, não sentirá sede, porque você se alimenta da palavra, né? E ele é a palavra. E se faz de um modo metafórico, no formato do pão, que é para todo mundo que quiser e puder. Por isso que a gente tem que partilhar o pão, é para que ninguém sinta fome, de nenhuma maneira, nem física, nem espiritual. Muito bonito. Era isso. Obrigada, Rosa. Robert? Eu acho que é bem isso que a Tsuko falou, e
e a Rosa colocou muito bem. Quando a gente vai no Evangelho de João, né, no capítulo 6, né, esse capítulo ele fala basicamente sobre crer em Jesus, né? E ele fala literalmente, né, porque ele é questionado pelos discípulos, né, em como saber que eles estariam adentrando, aceitando, né, as palavras de Deus, né? E aí Jesus coloca que ele é o alimento representativo que veio do céu. Ele é o pão, né? E é justamente aquilo que a Rosa falou. É o pão para ser compartilhado com todos, né? Hoje, a gente sempre pensa no compartilhar do pão em meio às necessidades físicas que nós temos, no saciar a fome, como a Rosa colocou bem, né? E como já foi colocado outras vezes, a gente pode falar do evangelho, a gente pode falar do amor, a gente pode falar do perdão, mas a caridade de partilhar o pão e nutrir o físico das pessoas, né? Para que elas tenham, como disse a Vera na sua oração inicial, ter a esperança de prosseguir, ela é muito importante. Mas o pão espiritual, que é a palavra divina, né? Como disse a Atsuko e disse a Rosa, ela é simples. Ela não deseja de nós, como diz Emmanuel, né? Outros condimentos, outras coisas entre as fatias de pão. O pão, que é o Cristo, né? É a simplicidade da palavra do Evangelho que nos orienta, é a orientação, é a nossa tomada de rumo, é a nossa rota, né? A gente já conversou aqui uma vez de que o que é o pecado dentro da doutrina espírita? Pecado é quando a gente simplesmente toma opções erradas, toma rotas erradas, né? E quando a gente toma o rumo certo, a gente se auto-perdoa, porque a gente vai trabalhar nesse auto-perdão. E o que é o auto-perdão? É a compreensão do Evangelho do Cristo, que é o pão, né? O mais interessante nesse capítulo, né, do Evangelho de João, é que Jesus, ele afirma aos discípulos, porque foi antes da crucificação. Olha, domingo de Ramos hoje, hein, gente? Não é isso? Né? Então, Jesus diz aos seus discípulos que haverá necessidade de, quando ele faz simbolicamente a partilha do pão, né? Comei do meu corpo, e depois ele compartilha o vinho, tomai do meu sangue. Então ele afirma aos discípulos que para aqueles que vão chegar até ele, haverá necessidade de comer do seu corpo, comer do Filho do Homem e tomar do seu sangue. Ele já sabia o que ia acontecer, né? Ele tinha essa capacidade. Ele sabia e ele aceitou de braços abertos essa tarefa. E aí a gente pergunta, né, gente? Por quê? É justamente nessa simplicidade que a Rosa e a Tsuko colocaram. Porque ele sabia das nossas imperfeições. Ele sabia dos nossos medos. Ele sabia da gana de poder daqueles que se encontravam nas condições de autoridade. Mas ele sabia que a imolação, que a doação era o maior exemplo. E qual o maior exemplo de pão compartilhado do que o próprio Cristo crucificado no madeiro? E dando a todos nós o exemplo máximo do perdão. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem.
E nesses 2024 anos, nós buscamos os caminhos, errando rotas e voltando às posições corretas, aprender a fazer o que é correto. Essa é a nossa caminhada que o Cristo nos convocou. Saibam o que vocês fazem. Saibam a rota que vocês tomam. Saibam abraçar o Evangelho, mas não só replicá-lo em palavras, em textos, mas em ações, tanto saciando a matéria física, sedenta de comida e sedenta de água, mas como o espírito, sedento de conhecimento, de virtude, de capacidade de decisão, para que possamos ser bons cristãos, bons espíritas, para que possamos ser seres humanos. Pois às vezes a gente confunde humanidade com erro, mas Deus criou o homem não para a humanidade tosca, trôpega, rasgada. Ele criou a humanidade para que ela floresça em virtude, em bondade, em fraternidade, em caridade e em amor. E somente esse pão vivo da palavra do Cristo é que traz a resposta ao nosso coração sedento de fome e a nossa alma necessitada de paz. Somente esse pão vivo que é nos colocado agora, neste momento, à mesa da nossa reunião, compartilhado com todos entre nós. Cada pedacinho dele é a possibilidade de crescer, de ficar diante de si próprio e de mudar rotas e nos tornarmos verdadeiramente discípulos de Jesus, trabalhadores de todas as horas na evolução do Espírito. Que a gente possa compartilhar esse pão todos os dias, a todos os momentos, das formas mais simples, como é o trigo, das formas mais simples, como é a água, com a consistência do sal, que nutre a terra. A paz do Cristo seja convosco. Obrigado por terem me ouvido. Agradeço em nome de todos. Obrigada, Robert. Linda, linda sua explanação. É como se realmente não houvesse acaso, né? Porque hoje, por ser domingo de Ramos, quando Jesus chega na sua humildade plena, em cima do burrico, e as palmas ali vibrando pela chegada dele, né? É como se ele quisesse falar: eu sou alimento de todos vocês, né? Vibrem, tenham esperança, porque Deus está conosco. E realmente a lição caiu como o dedo em luva numa data tão linda como hoje, né, que é domingo de Ramos. E na simplicidade que o pão representa em relação à fome física, né, Jesus se representa nessas mesmas simplicidades, como alimento para a alma de todos nós. Então, que possamos vibrar todos os dias por termos esse aprendizado, esse evangelho, essa boa nova que ele nos trouxe, que todo dia nos ressignifica a vida, nos dá esperança, nos dá força para a nossa jornada, nos faz brilhar e nos faz levantar quando a gente cai, né? Então, realmente, ele é o pão único que sustenta cada um de nós. E que possamos todos os dias ter essa consciência da presença dele conosco, nos conduzindo como a bússola certa, mesmo que a gente fuja desse caminho reto, né?
A gente pode impor nas condutas do homem de bem, e a gente consegue deslizar de uma forma não fácil, mas de uma forma robusta na nossa jornada. Que Deus e Jesus seja nosso alimento para todos nós. Passo a palavra aí, gente. Então, só lembrando, Joana, se você me permite, quando ele fala das mesas festivas, é o nosso lado ainda muito humano, né? Não o nosso lado divino. E muitas vezes nós damos muito valor a estas futilidades, né? Que são essas mesas festivas. Sendo que o pão, você ter uma mesa adornada de pessoas e adornada de pão, é uma mesa farta, né? Muito farta, onde você pode compartilhar esta alegria da amizade, a alegria da parentela, né? A alegria da companhia das pessoas em geral. E aí você fala que é esse pão tão simples, você o divide com todos. E é o pão da vida, né? Isto é, da exuberância espiritual, desta esta exuberância que não precisa destes condimentos excitantes, destas misturas complicadas, destes confeitos extravagantes, né? Mas sim de uma forma muito simples, da companhia das pessoas a quem você quer tão bem e compartilham, por exemplo, neste momento, o que nós estamos fazendo aqui é compartilhar o pão da vida, né? Nós estamos estudando juntas, nós estamos compartilhando estes ensinamentos de Jesus de uma forma simples, sem plumas e paetês, né? Sem salto Luiz XV, né? Aquele salto agulhinha, sem brilhos, né? Estamos compartilhando apenas e simplesmente, com muito amor, os ensinamentos do Cristo Jesus. Isto é receber o pão, é dividir o pão, né? Esta é uma tarde festiva que nós temos todos os domingos. Então, é isto que não precisa de muita coisa para fazer uma festa, né? Estamos numa festa. Então, quando ele diz que estas mesas festivas são tão importantes, né? Nós estamos numa mesa festiva, onde nunca mais vamos esquecer estes momentos, estas palavras que só vão acrescentar na nossa vida, né? E assim como o pão sacia a fome do estômago, nós estamos saciando a fome do espírito. É isso. Obrigada, dona Carmen, linda. A Dora da Cocarinha que vai falar, Dora? Ai, Dora. Eu estou muito feliz, eu já ouvi tão bem vocês todas falando, e eu vi tão bem a dona Carmen agora fechando com chave de ouro, então que eu só tenho a agradecer. Mas é a simplicidade, né? A simplicidade. Agora a dona Carmen estava aí falando, e eu estava pensando, a minha Luciana foi embora agora, o André foi levá-la no aeroporto, e eu não pude ir por conta que eu não queria perder a reunião. Mas realmente foi coisa simples e família unida. E aqui nós estamos na mesma situação. Família unida, amor no coração, prazer em estarmos falando de Jesus, né? E com muita gratidão por todo o amparo que nós recebemos, e, enfim, por tudo de maravilhoso que nós temos. E principalmente pelo entendimento de que quando não está correndo como nós queremos, é porque está correndo como nós precisamos.
né? As provações que nós precisamos passar, temos que ter, com a graça de Deus, esse conhecimento que nós recebemos aqui, lá no cantinho, em outros locais de aprendizado que se reúne em nome de Jesus. Então, nós só temos muito que agradecer, Joana, por todo esse carinho e por tudo que recebemos do Pai, dos nossos benfeitores, dos nossos amigos, né? Encarnados e desencarnados. É isso só. É um banquete mesmo, Dona Carmen tem razão. Tem, é um banquete de luz, é um banquete banquete de luz. esplendidamente maravilhoso, Maravilhoso. que nós temos o privilégio de poder participar desse banquete, né? Falar dele nos enche a alma mesmo, né? Nos dá uma sensação de estou, né? Estou, de sentir e ter todo sentido em tudo, né? Realmente é uma sensação muito boa, é uma oportunidade brilhante de a gente estar junto e compartilhando esse sentimento de unidade, né? Na realidade, a gente se une, cada um no seu cantinho, mas no fundo é uma unidade. É uma unidade. A gente tem essa sede, essa fome desse conhecimento, de palpar isso de Jesus, de senti-lo, né? E tentar todos os dias alcançar esses seus aprendizados na nossa vida. É pleno. Eu falo que são momentos que a gente tem plenitude, quando a gente consegue perceber essa energia que nos envolve e essa oportunidade que nos é dada para o estudo e compreensão. Compartilhar. É um banquete. Agradeço a todos. Vamos ver se alguém mais queira fazer alguma reflexão, alguma pontuação. O Haddad está quietinha ali. Então, Ju, eu não sei se acontece com vocês também, além dessa reunião que a gente tem agora, hoje, domingo, compartilhando esse pão do saber que esse grupo faz, mas de repente me veio à memória uma situação. Eu sou de outro país, outros costumes, outro tipo de pão, e de repente quando se fala em pão da vida, aí você passa a pensar quantos tipos de pães você já experimentou na tua vida. Quando eu era criança, como é que eu comia, quando eu fui crescendo, e tem um sabor de um pão especial, e foi aqui no Brasil mesmo que eu sentia quando eu ia para a padaria de criança pegar pão, e na volta para casa a gente já comia aquela pontinha, porque o pão estava quente. Aquela sensação de gostosura, de fazer uma coisa não muito certa, porque a gente já estava beliscando o pão da família, mas só do fato de voltar para casa comendo aquela pontinha gostosa, crocante, e de repente vem a saudade e o significado assim: o pão que acompanhou a nossa vida inteira pode ter mudado de essência, de condimento, mas ele sempre está na nossa vida. Agora, situações diferentes, momentos diferentes, passeios diferentes que a gente tenha tido, a gente sempre acaba comendo um pãozinho da cidade onde a gente vai. Mas não tem aquele sabor de antigamente. Não sei se vocês sentem isso. Aqui em casa tem algumas padarias, eu de vez em quando pego um pão para tentar experimentar das outras, para tentar encontrar aquela crocância daquele pão que era família, quando as coisas eram mais simples economicamente, mais simples até emocionalmente, mas eram gostosas. Poderia ser carência, mas era um sentimento mais gostoso e me levou a essa situação. É um pão que vem a minha vida inteira com traços diferentes, mas sempre procurando uma essência que era básica. Ainda não cheguei à conclusão qual pão seria o mais gostoso, mas aquele da saudade que ficou, eu acho que ainda está na minha cabeça, no meu paladar. Era isso. O Haddad, eu acho que acaba... Gostei demais, gente. O pão da saudade, olha que bonitinho. Aquela pequena travessura saborosa, né, Dona Carmen? Começar a comer antes da hora, que delícia.
A travessura é saborosa, é muito 10, muito 10. E isso remete realmente à essência, né, de Jesus conosco. Ele é isso. A simplicidade, a essência, nesse sentir que você fez essa memória afetiva voltar de forma tão viva para você, né? Então, eu acho que ele é isso que ele quer que a gente sinta, né? Essa memória afetiva de que ele não foi, que ele está conosco, né? O tempo todo, continuamente, que só basta a gente clicar ali, né? Relembrar. Então, eu acho que talvez esse exemplo aí nos faz ver que é isso que Jesus quer que a gente tenha com ele, né? Esse sentir emotivo, de senti-lo e ter certeza absoluta de que ele está. Essa sua memória afetiva me fez essa lembrança aí de que é isso que Jesus quer que a gente sinta em relação a ele. Olha, a gostosura de estar comigo, a simplicidade de estar comigo, a segurança de estar comigo, o conforto de estar comigo, a alegria de estar comigo. Ótimo exemplo, Guadá. Quem não já beliscou um pãozinho, né? Quando vai na padaria. Delícia. Isso me remontou que acho que é isso que Jesus quer que a gente tenha mesmo, esse sentimento de sentir, todo sentir, né? Acho que a Suzy levantou a mão também, a Suzy ali. Tem uma coisa no texto que me chamou a atenção. E vou ler aqui, até repetir trechos que, juntando, dão uma interpretação interessante. Às vezes, depois das iguarias tóxicas, as libações de entontecer. O pão, no entanto, é um alimento popular. Sempre o mesmo, na avenida ou na favela, na escola ou no hospital. Se lhe adicionam outra espécie de quitutes, em 2 fatias, deixa de ser pão, é sanduíche. O pão é invariavelmente pão. Quando alguém te envolve no confete da lisonja, insuflando-te vaidade, não te des a superestimação dos próprios valores. Não te acredites em condições excepcionais, nem te situes acima dos outros. Pão é invariavelmente pão. Em toda essa simplicidade que a gente falou de Jesus, a gente tem que pensar que pão nós somos. A essência da farinha fermentada, que é o pão puro, o pão simples, o pão humilde. Mas quantas vezes nós nos deixamos envolver pelas outras quitutes que às vezes querem colocar em nós, né? No nosso trabalho, como ele fala aqui, né? Não te envolva no confete da lisonja, insuflando-te a vaidade. Então, é conservar-se simplesmente pão. No seu trabalho, não importa o que você conquista, assim como Jesus, no seu poder, no ser maior que já habitou nesta terra, ele foi simplesmente pão. E nós precisamos tomar esta atenção também. É o pão que sustenta a vida, simplesmente pão. Então, a simplicidade de Jesus é a simplicidade que nós queremos, que ele quer para nós também. Nós também somos pão e devemos tentar nos permanecer pão. Abraça nos deveres diários o caminho da ascensão, recordando que Jesus, enviado divino e governador espiritual da terra, não achou para si mesmo outra imagem mais nobre ou mais alta que o puro pão e simples. Então, essa também é uma outra visão que a gente tem que ter, né? Que o pão da vida é simplesmente pão, é o básico, sem estardalhaço, sem enfeites, sem quitutes, sem temperos, iguarias tóxicas. A gente tem uma tendência a fazer pão de fermentação natural, pão de grãos, pão de não sei o quê. Não, é farinha fermentada, é só pão.
E é dessa simplicidade que nós somos feitos. É nessa simplicidade que nós devemos ser nutridos. Na simplicidade da palavra de Jesus. Então, por mais que as coisas sejam diferentes ao longo da nossa vida, nós continuamos sendo a essência do Criador. Pão. Por mais que seja adornado, por mais que seja estimulado, não devemos perder a nossa essência, a essência da simplicidade, a essência da vida, da palavra de Jesus. Muito obrigada. Obrigada, Suzy. Lindo, perfeito. Como é bom ouvir, né, a visão de cada um, trazendo para nós um conteúdo tão profundo, né, para reflexão, para a gente degustar ali cada palavra, sentindo o significado de cada dela em cada dentro de nós, né, em cada um de nós. Obrigada, Suzy. Foi lindo, muito lindo. Tem mais alguém que queira fazer algum comentário sobre a lição 134? Eu acho que estão todos reflexivos aí, pensativos mesmo. Dona Carmen, então, como todos, eu acho que a gente pode dar prosseguimento e iniciar o livro dos Espíritos. Ótimo. Muito bom. Acho que ficou a 110 para hoje, né? 110 e a 111. E 11. Porque aí para a semana que vem começa a 112, que é de primeira ordem. Vai falar de nós, né? Espíritos puros. Um dia chegaremos lá, né? Um dia longevo. A gente não pode perder a esperança, né? E fazer o possível para isso. Vamos lá, gente. 110. Terceira classe, espíritos prudentes. Caracterizam-se pelas qualidades morais de ordem mais elevada. Sem possuir conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes permite julgar com precisão os homens e as coisas. É interessante isso, né? Porque é coisa que a gente ainda não tem, é a prudência, né? A gente vai julgando, vai carimbando, né? E vai achando aquilo que te vem na cabeça sem você ter a prudência, o cuidado, né? A observação primeiro e depois ficar bem quietinha, né? Para um dia, se lhe for perguntado, você dar uma opinião. A gente faz exatamente o contrário, né? Ainda falta muito para a gente chegar no espírito prudente, né? Segunda classe, espíritos superiores, 111. Reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que só transpira benevolência, é sempre digna, elevada e frequentemente sublime. Sua superioridade os torna mais que os outros aptos a nos proporcionar as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que nos é dado conhecer. Comunicam-se voluntariamente com os que procuram de boa fé a verdade e cujas almas estejam bastante libertas dos liames terrenos para a compreender. Mas afastam-se dos que são movidos apenas pela curiosidade ou que, pela influência da matéria, desviam-se da prática do bem. Quando, por exceção, se encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso, e então nos oferecem o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Nossa, que lindo, né, gente? Isso, além de tudo, é poético, né? De saber que um dia, daqui a milênios, a gente pode fazer parte de um espírito, de um mundo como esse, e ser um espírito melhor, né? Como diz ele, com boa vontade, com sabedoria, reunindo até na própria linguagem, nos pensamentos, né?
Às vezes a gente não expõe os pensamentos, mas eles existem na nossa cabeça, né? E insistem em ficar. Então, quando você já os percebe e procura mudar os teus próprios pensamentos, já é um grande sinal, né? De que você já percebe que aquilo não é muito correto e nem muito saudável, e aí você consegue, digamos que, dominar estes impulsos, né, de pensar feio ou de falar feio, porque às vezes a gente só pensa e outras vezes a gente verbaliza o que pensa, né? Aí é que mora o perigo. Então, pelo menos se a gente já começar a se observar, você já vai perceber que coisa maravilhosa, você consegue dominar os impulsos negativos e não ser dominada por eles. Eu acho que isso é uma maravilha, porque você evita uma porção de desafios e uma porção de desatinos, né? Você acaba ponderando alguma coisa que você, se não ponderar, você pode se arrepender mais tarde, né? Porque, gente, no fundo, nós somos pessoas um pouco tiranas ainda, né? Então, se a gente não for obedecida e se a gente não conseguir expor aquilo que realmente, quando a gente faz assim, ó, eu falo mesmo porque eu não levo desaforo para casa, ou senão, eu sou muito fiel, eu sou muito justa. Nossa, a gente usa muito isso, né? Sou uma pessoa assim, só falta falar que eu sou uma pessoa maravilhosa. Mas no fundo, nós ainda somos extremamente carentes de nós mesmos, né? E somos carentes de uma condição um pouco mais evoluída, de saber que estamos ainda num grande aprendizado. Ainda somos espíritos que precisamos aprender a sermos melhores, né? Para um dia a gente ser um espírito de ordem superior. Daqui a milênios, né? Muitos milênios. Mas a gente pode começar hoje, por exemplo, né? Olha que maravilha. Já é um grande passo, né? Da gente conseguir já se observar para nós sermos lá na frente um espírito melhor. E é isso. Muito obrigada, Joana, pela oportunidade. Obrigada. A dona Carmen, foi lindo. Eu tinha lido aqui o comentário de Miramês e realmente ele sempre me impressiona também, né? Por como ele coloca as coisas. E como a gente tem um tempinho ainda, eu acho que eu vou pedir permissão para ler para vocês. É sobre os espíritos superiores. Lindo. Os espíritos superiores reúnem em si qualidades incalculáveis, passam despercebidas pelos homens. Compreendem a profundidade das leis de Deus, e não somente compreendem. Transcendem os laços de família, de grupos sociais ou de simples amizades convencionais, que caracterizam o ser gregário do nosso planeta. Ligações essas já desnecessárias aos espíritos superiores que vivem num clima de universalidade, em plena e constante cooperação com a obra do Criador, identificando todas as criaturas como irmãs, amando-as como faz o sol, com seus raios, quando os despeja sobre a terra. Os espíritos superiores manifestam completa superioridade onde são chamados a servir em nome de Deus, e suas presenças nada impõem, fazendo sentir em tudo e em todos o amor. Raramente reencarnam na Terra, são missionários da luz maior e têm no amor a sua segurança. Conhecem os segredos da vida e percebem as intenções do Criador pela atmosfera espiritual que os circunda, pelo fato de que elas lhes facultar altas sensibilidades, de modo a atender à vontade do Pai Celestial. Como nos relata o Livro dos Espíritos, falta-lhe somente um degrau para chegar à perfeição.
São espíritos conhecedores de toda a ciência e arte, e que não tem mais segredos para eles. Dominam a natureza em todo o seu expulso evolutivo e são sempre atendidos no que desejam. As suas posições como superiores lhe dão nuances de anjos. Nunca falham em suas missões, por conhecerem todas as trilhas por que deverão passar. Estão a par de todas as manobras humanas e sabem lidar com seus inferiores, instruindo-os. Compreendem o momento de discipliná-los e deixam que se cumpra a justiça nos caminhos da terra por amor ao progresso da humanidade. Orienta os homens de ideal elevado, mas silenciam junto àqueles que alimentam a curiosidade, deixando que os iguais se atraiam. Limitam sempre as revelações para a terra, para que não cheguem até os homens verdades que eles ainda não suportam. São cautelosos no que tange as manifestações do mundo espiritual. O visual pode perturbar aqueles que não estão preparados para tal. Eles empenham-se em divulgar no seio da sociedade um livro nobre e ajudam na educação das criaturas, tendo grande interesse na melhoria espiritual dos povos. Sabem que as guerras são escândalos necessários ao tipo espiritual que se encontra na Terra, mas trabalham para que elas desapareçam do mundo e sabem que, no futuro, se instalará no planeta o verdadeiro reino dos céus, onde o amor, a caridade e a ciência espiritual dominem todas as nações, onde a fraternidade legítima seja o ar, que sopra em todas as direções, e não falta para nenhum vivente esteja onde ele estiver. Sabem que as religiões, mesmo divididas por ideais, que se confundirão pelo sinal do amor. Amor aquele que Jesus ensinou e viveu. A presença dos espíritos superiores encanta e deslumbra em todos os sentidos, pois eles são doadores permanentes da luz. Nunca deixam de irradiar harmonia na faixa que todos possam aproveitar. São luzes de Deus que jamais se apagam e orientam constantemente todos os povos pelas vibrações que desprendem de seus corações, por amor na regência da sabedoria. Como sempre, eu falo que o Milanês é poderoso demais, né? De como ele escreve e discorre sobre as classes de espíritos de uma forma assim, tão encantadora, né? Quando ele fala que esses espíritos emanam amor de uma forma pura e simples para todos os povos, né? Eles estão ali a poucos degraus de espíritos puros. E a gente vai lendo e a gente sente aquela vontade de falar, Jesus, um dia eu estarei aí, daqui a milhões de anos, né, dona Carmen? Mas é muito lindo de sentir essa energia dos espíritos superiores, né? De ver o quanto o sentimento maior é o amor. Então, por mais que a gente drible tudo na vida, sempre é o amor que é ali. É o alimento, é a meta, é o sentir, é o que transforma tudo, né? Quer dizer, eles são dotados de todas as características de sabedoria, de conhecimento intelectual, mas é o amor que faz transcender. Quer dizer, eles ajudam todos os povos, independente de raça, de tudo. É muito lindo realmente a gente conseguir compreender o que nos aguarda, a grandiosidade que nos aguarda, né? Desde que a gente se esforce agora, né, dona Carla? Agora, nesse exato momento. Hoje, nesse minuto. É muito, muito lindo. Acho que vocês podem ler depois em casa, com calma, esse comentário do Milanês, que é lindíssimo, muito lindo. É muita informação, né? E é isso, gente. Maravilhoso essa lição de hoje, né? Quando fala do pão e nos traz assim, essas características desses irmãos que já estão num patamar bem acima, né? Que nos fazem ter essa vontade de fazer melhor todo dia. Obrigada, gente. Nossa, muito legal, Ju.
Aí depois você até poderia postar isso no grupo, né? É Para lindo demais. a gente poder refletir, né? Bom, já são 18 horas, né? Então, já que a gente está compartilhando o pão, né? Vamos todos nós nessa tarde de festejo, de banquete, compartilhar o pão, né? E dessa forma, vamos envolver a Joana com muito amor, com muita serenidade, com muita fraternidade, para que ela possa fazer as vibrações da tarde de hoje e a prece de encerramento deste encontro. A paz do Cristo seja com todos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio e se colocou na simplicidade de um pão que alimenta, que todos nós possamos compreender que Ele veio nos mostrar esse caminho. Não nos percamos, sigamos seus ensinamentos. Sintam dentro de vocês essa verdade, essa consciência pura, que Ele está conosco. Ele nos guia, Ele nos ensina, Ele continua a nos servir continuamente. Não se dobrem ao medo, aos encantos da matéria. Se dobrem ao ensinamento do Mestre. Que possamos compreender o exemplo seu aqui no nosso planeta Terra, que veio para nos abrir caminhos, nos mostrar a claridade, a luz. Ele é o pão que sustenta a sua alma. Mesmo que fraqueje, que você caia, levante. Encontre Jesus em sua vida. É o alimento que te dará sustentação para ultrapassar todos os obstáculos. Ele será uma fonte viva dentro de ti. Não se esqueça que Ele está aí, pleno, com você. Acreditem, a entrega ao Senhor, as leis de vida, nos pede a humildade de coração, a abertura da nossa mente, e mais que tudo, o nosso olhar de amor diante de cada circunstância da vida. Avante cada um de vocês. Não titubeiem. Sejam firmes nas lições do Evangelho. Pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Compreendam esta fala, estas palavras, que têm vida própria em cada um de vocês. Elas fazem todo um sentido. Elas te levantam e te erguem, porque Ele é vida. E a vida vibra em nós, em nós. Meus irmãos, Ele veio nos trazer a esperança de que cada um seja melhor a cada dia. Não é mudar o mundo, é mudar você. Não é mudar as nações, é mudar você. Permita que Jesus te auxilie, que Ele seja o seu guia em todos os momentos da sua vida. Neste momento, com essa unidade, e lembrando do alimento que é Jesus, possamos todos unidos estender as mãos a este planeta Terra maravilhoso, lindo,
criado pelo Jesus, para que nós aqui estejamos em unidade e vibremos todo amor e toda luz por todo este planeta, abraçando todos os nossos irmãos, onde quer que eles estejam, todos os povos e nações. Que o nosso amor, mesmo que seja pequenino, se distribua por todos. Abracemos o planeta. Gratidão ao Pai pela oportunidade de estarmos juntos, em sermos únicos aqui e agora. Sinto essa luz adentrando seu lar, sua casa, seu tesouro maior, adentrando e trazendo harmonia e paz, adentrando e trazendo amor, adentrando e trazendo harmonia. E com esse sentimento de união, de muito amor, agradecemos ao Pai por aqui estarmos e rogamos por todos do planeta Terra, dos nossos irmãos e dos nossos irmãos inferiores, dos nossos irmãos plantas, todos, tudo criação do mesmo Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Graças ao Pai. Obrigada a todos vocês por estarem aqui na data de hoje, neste dia tão lindo, lembrando da unidade que é Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito. Que tenhamos um bom final de semana e que a semana vindoura seja de muitas realizações. Que assim seja. Agradecemos, então, a presença de todos vocês para essa primeira etapa dos trabalhos e que aqueles que possam participar da segunda parte, que aqui estejam. Em nome do Pai Maior. Em nome do Pai Maior. Uma boa tarde. Uma boa tarde.